Olá, pessoal, no ar mais uma edição do nosso RS Play Entrevista, aqui na sua Claro TV, na RS Play TV, canal 524 da Claro TV. Programa ao ar aqui nesse momento, vamos falar com o professor Ricardo Leães, professor de Relações Internacionais da ESPM, doutor no assunto de Relações Internacionais, num momento que a gente está, mais do que nunca, com essa coisa de relação internacional, mas com os vizinhos aqui dentro, e atuando de uma forma muito forte. A taxação de produtos, que era uma coisa que o cidadão comum não falava muito, está agora na boca de todo mundo, taxação de produtos brasileiros e tal. Enfim, são questões que estão afetando o nosso dia a dia e o professor Ricardo vai nos ajudar a entender tudo isso. Tá legal? Professor, muito obrigado pela presença aqui. Nando, tudo prazer bem? É todo meu. Tudo bem, tudo certo. Relações, o mundo está turbulento, relações internacionais é o que está complicado, né? Exatamente. As faltas de relações internacionais. O que tu acha que vai acabar acontecendo, né? Acabar não, mas que novos caminhos podem ser dados? Porque a interferência era para que o governo brasileiro fizesse algo com relação a um processo que está no STF. Isso. Não, o governo brasileiro não. O STF é com o STF, a gente não se mete. E aconteceu aquilo que os americanos não queriam, né? Condenação pelos atos de... Enfim, condenação do Jair Bolsonaro. Uhum. A gente pode esperar o quê? Já tem 50% de taxação dos Estados Unidos. Pode piorar essa situação, tu acha? Bom, Nando, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que lembrar que o Donald Trump ele não é um sujeito que tem uma visão clara sobre a economia nos Estados Unidos. Quando ele se candidatou lá em 2016, a gente até não fala muito sobre isso, mas os principais temas não tinham muito a ver com a economia. Ele falava, sim, sobre conter a ascensão da China, mas ele falava basicamente da ideia de construir um muro separando os Estados Unidos do México, ele falava de expulsar imigrantes, falava de proibir a chegada de muçulmanos nos Estados Unidos. A pauta econômica ela não estava tanto na ordem do dia. Em determinado momento, como era o objetivo dele conter a ascensão da China, ele acabou entrando em contato com uma literatura que dizia que, de repente, se ele colocasse tarifas alfandegárias contra produtos chineses, isso poderia, de alguma forma, diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos em relação à China e tentar trazer de volta empresas que saíram dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Os Estados Unidos eles têm passado por um processo de desindustrialização nos últimos anos. O município de Detroit, por exemplo, que durante muito tempo foi a capital da indústria automobilística, capital do automóvel, foi um município que perdeu uma quantidade enorme de população porque essa indústria foi paulatinamente se retirando do país, ou pelo menos parte dela acabou não resistindo. A grande novidade é que quando o Donald Trump se recandidatou agora, em 2024, ele falou de novo que utilizaria das tarifas alfandegárias, só que com uma grande novidade. Dessa vez, a guerra tarifária não é contra a China, dessa vez a guerra tarifária é contra o mundo inteiro. Essa é uma grande mudança e poucas pessoas estão parando para refletir exatamente sobre isso. Para a gente trazer alguns números, Nando, e ter uma noção do que está acontecendo, tá? Os economistas chamam de tarifa efetiva média a tarifa que, em média, um país cobra para a chegada de produtos que vêm do exterior. Antes do segundo mandato do Trump, a tarifa efetiva média dos Estados Unidos ela era mais ou menos de 2,5%. Significa que cada produto tinha que pagar 2,5% para entrar no mercado nos Estados Unidos. Depois, agora, a tarifa efetiva média está em mais de 18%. Então, na verdade, é uma transformação muito grande. E é claro que a situação do Brasil, com 50%, chama atenção, mas eu gosto de lembrar que todos os países levaram uma tarifa mínima de 10%. Então, pensa que a tarifa efetiva média era de 2,5% e agora a tarifa mínima é de 10%. 50%, acho que foi Brasil e Índia, né, que ele botou, né? Brasil e Índia que estão sendo punidos, especialmente até a China, pelo menos no momento, está em negociação e, portanto, está com uma tarifa de 30%. Então, essa é uma situação muito, muito curiosa. Agora, em relação ao Brasil, tem um ponto que também está sendo ignorado por boa parte das pessoas e até mesmo de alguns analistas. Qual que é o diagnóstico do Trump? O problema dos Estados Unidos é a desindustrialização e o déficit comercial. Pois bem, o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. E os Estados Unidos não estão se desindustrializando porque as empresas estão saindo de lá e vindo para o Brasil. Pelo contrário, o Brasil também está passando por um processo de desindustrialização. Então, do ponto de vista econômico, comercial, o Brasil deveria ser para o Trump um exemplo. Ele deveria olhar para o Brasil e dizer, olha, os outros países do mundo têm que ser mais como o Brasil, um país com o qual nós temos superávit. Então, isso é importante para a gente falar,
porque mostra... Teve versões de que não era verdadeiro isso, que o Brasil tinha superávit. Eu mesmo aqui dentro da televisão conversei com algumas pessoas. Então, isso é fato, é dado, Sim. não é achismo. Isso, nessa relação, os Estados Unidos têm superávit. Há 15 anos já, 15 anos. E é bastante curioso, porque inclusive dos grandes países do mundo, é o único país com o qual os Estados Unidos têm superávit. Os outros países todos, a União Europeia como bloco, a Índia, a China, o Japão, a Coreia do Sul, Mas, todos professor, têm superávit com os Estados Unidos. O Brasil tem déficit. A gente fala muito nos efeitos aqui, claro, que é o que nos interessa, né? Mas, digamos, para o cidadão americano, né, deve ter tido consequências também, né? E aí vem a grande questão, Nando. Um dos motivos, um dos pontos que o Donald Trump reforçou na sua campanha foi a questão da inflação. A inflação nos Estados Unidos ela começou a crescer a partir de 2022 com a guerra da Ucrânia. Isso porque veio a guerra da Ucrânia, com isso o preço do petróleo disparou. Disparando o preço do petróleo, Sobe tudo. ele gera um efeito cascata em várias outras mercadorias da economia. Né? John Biden era E o Joe Biden era o presidente. presidente. E ele responsabilizou o Joe Biden pelo crescimento da inflação. Só que o problema agora é que, na medida em que ele aumenta a tarifa para todos os produtos que chegam aos Estados Unidos, a inflação já está dando sinais de que vai crescer. E mais do que isso, tem o risco de que se chegue internamente nos Estados Unidos a um cenário de estagflação, que é um cenário que combina estagnação econômica, ou seja, recessão, com crescentes índices de inflação. Se isso acontecer, a popularidade do Donald Trump, que já não está boa, que já está ruim, comparativamente a outros presidentes nesse mesmo período de mandato, ele está com uma popularidade muito ruim, então a tendência é que essa popularidade piore ainda mais. E eu acho que o governo brasileiro, de alguma forma, está apostando nisso também, apostando que o Donald Trump ele vai se ver forçado a voltar atrás. Vai ser fragilizado internamente, lá mesmo. E alguns pontos ele já voltou atrás. Nessa semana, por exemplo, ele eliminou tarifas da celulose, de alguns produtos de ferro, também do café. O café é um produto sintomático, né, Nando? Porque a gente viu aqui no Brasil, ano passado, quando o preço do café aumentou, como isso nos incomodou. E o café é uma sinalização perfeita da inflação para a população, porque ela acorda de manhã, pega uma xícara de café e ela já vê ali. A inflação está aumentando. E o Donald Trump fez isso, né? Um tiro no pé no seu projeto econômico. Professor, em geral, às vezes os governos se comportam de um jeito, mas a diplomacia, né, as relações diplomáticas, eles são sempre mais cordiais, eles, né, são mais educados, digamos assim. Mas não é o que a gente está vendo, porque a gente está vendo assim, o próprio embaixador dos Estados Unidos se envolve em questões do Brasil, vem o secretário-geral, se envolve em questões do Brasil, até a relação diplomática, que em geral é uma relação mais centrada, nesse momento ficou também abalada, né? A gente pode dizer que durante muito tempo os Estados Unidos tentaram manter uma certa aparência. Embora eles serem a grande potência do mundo, eles ainda tentavam manter uma aparência de cordialidade em relação aos outros países. O Donald Trump, ele simplesmente se despiu dessa máscara. Sou o síndico do mundo. Ele sou o síndico do mundo, ele diz isso, né? Ele falou isso abertamente, estou me divertindo com isso, e os outros países têm que vir aqui e beijar minha mão, né? Não foi mão que ele utilizou, mas não vamos usar o termo que ele disse para não prejudicar os ouvidos sensíveis de ninguém, né? Então, realmente, isso mostra, isso fragiliza a hegemonia dos Estados Unidos. Isso tem um impacto, né? Durante muito tempo, ficou claro que os Estados Unidos eles não tinham aliados ao redor do mundo. Os Estados Unidos eles têm vassalos, países que supostamente são aliados, mas países que sempre têm que estar na sua esfera de influência e na linha. E aqui eu destaco, obviamente, a Europa Ocidental, o Ocidente expandido. A Europa tem a dívida eterna da Segunda Guerra, né? Exatamente. Então estão sempre, parece, tendo que agradecer. E os outros países periféricos não era nem isso, era uma situação pior ainda, uma situação de domínio. E agora o Donald Trump está querendo impor este padrão para o mundo inteiro e de forma bastante clara. Mas isso prejudica a hegemonia dos Estados Unidos, porque ninguém quer ser dominado, até mesmo no nível do discurso. Às vezes as pessoas até aceitam um domínio real, quando esse domínio real ainda tem uma fachada de respeito. Sim. Agora, quando não tem... Quando é escancarado, né? Aí fica mais difícil de sustentar. Agora, nessa briga de maior economia do mundo, Estados Unidos em primeiro, China em segundo, mas essa tendência que a gente está vendo está diminuindo essa distância? É isso que o Trump está enlouquecendo e tenta acabar? Primeiro, existem duas formas de calcular. Normalmente a gente fala em grande economia, a gente está falando do tamanho do PIB. Só que existem duas formas de calcular isso. Esse PIB ele pode ser um valor em dólar, e nesse caso os Estados Unidos são a principal economia do mundo, mas os economistas também têm uma outra forma de calcular, que é chamada de poder de paridade de compra, que é um cálculo que tenta, de alguma forma, dar conta da influência da taxa de câmbio. O que acontece é que muitas vezes
Mesmo que a economia de um país em dólar ela seja menor, não quer dizer que dentro daquele país essa seja a realidade, porque os preços de cada país são diferentes. E nessa segunda forma de calcular, a China já superou os Estados Unidos. E mais do que isso, a China hoje em dia ela é a grande oficina do mundo. Hoje em dia, mais ou menos 30% a 35% da indústria mundial está na China. Existem expectativas de que esse número possa chegar a 50% nos próximos anos. Para ter uma comparação, 50% era o que os Estados Unidos tinham logo no imediato pós-guerra, quando a Europa estava destruída e nenhum país periférico do mundo tinha passado por industrialização. Basicamente, naquele momento, só tinha indústria mesmo nos Estados Unidos e na União Soviética. Então, a gente A Europa tinha sido devastada, né? Exatamente. E no resto do mundo, na África, na América Latina, praticamente não tinha indústria ainda naquele momento, era muito pouco representativo. Então a gente pode estar chegando num patamar que a China vai ser, do ponto de vista industrial, o que foram os Estados Unidos no passado. E cada vez mais avançando do ponto de vista tecnológico. No caminho aqui para o estúdio, eu vim com um carro elétrico, um carro chinês, né? Que é uma coisa assim, não sei se tu já viu, Nando, mas tem uma entrevista do Elon Musk de 2011, que o Elon Musk, dono da Tesla, né? E a entrevistadora pergunta para ele dos carros da BYD. E ele dá uma risadinha nessa entrevista. Ele diz assim, cara, mas tu já viu os carros deles? Tipo, não tem condição. Nunca vai chegar, nunca vai ser do nosso patamar. E hoje em dia a gente está vendo que as empresas chinesas estão superando, estão sendo melhores. Sim, a gente lembra quando entra o carro chinês aqui, né? A qualidade do carro para o carro de hoje é... Incomparável. Incomparável, é verdade, incomparável. E isso os chineses estão fazendo não só na indústria automobilística, mas também painéis solares, energia renovável como um todo, os chineses dominam por completo. E vários outros setores, os chineses estão realizando avanços impressionantes. E a tendência é que eles se tornem ainda mais competitivos. E grandes empresas, fábricas, enfim, americanas, né, marcas, se pegar para instrumentos musicais, a Fender tem loja lá, né, a Gibson tem loja lá, a Nike tem fabricação lá, todos os grandes... Né? Durante muito tempo, Nando, a ideia era o Made in China. Eram grandes marcas ocidentais que estavam situadas na China e vendiam para eles e para o exterior. Só que os chineses, quando eles fizeram esse processo de abertura, eles ao mesmo tempo condicionaram essa abertura a uma transferência de tecnologia dessas empresas. Então vocês vêm aqui, vocês vão utilizar a nossa mão de obra, mas vocês vão ter que nos ensinar a fazer as coisas do jeito que vocês fazem. Eu sempre gosto de dar um exemplo pitoresco, mas que eu acho maravilhoso. Quando os Rolling Stones foram tocar na China, um chinês cantou com o Mick Jagger. Eu já imaginou, não? Eu não sabia disso. Pudesse ter cantado com o Mick Jagger quando ele esteve aqui no Beira-Rio. Aqui no Beira-Rio, seria maravilhoso. Né? Então, claro que é um exemplo bobo, não tem a ver com economia, mas ele mostra exatamente como que é a determinação dos chineses para aprender com o Ocidente. Então, durante muito tempo teve esse Made in China. E agora a gente tem o Made by China, porque agora são empresas chinesas que estão competindo. Nessa questão da indústria de têxteis esportiva, né, da Nike, da Adidas, hoje em dia já tem uma marca chinesa que já patrocina a delegação chinesa, a delegação olímpica, e está cada vez mais sendo consumida pelos chineses. E o carro elétrico, eles estão voando, Estão dominando por completo. Então, isso está acontecendo em vários setores. E os outros que a China ainda está um pouco atrás, como, por exemplo, a indústria de semicondutores, que é uma indústria-chave para o século XXI, a China está assim, com um bafinho no cangote, né? Tá quase chegando lá. E muito provavelmente vai chegar, porque ela está avançando tecnologicamente em todas essas áreas. E a gente viu recentemente, e talvez isso seja até o mais importante, um grande desfile militar da China há algumas semanas, que mostrou que a China tem feito avanços absolutamente impressionantes. E durante muito tempo, o Ocidente ele mente para si mesmo, ele fica com uma visão preconceituosa. Os produtos chineses não são de boa qualidade, isso é apenas maquete, eles não funcionam na prática, meio que tentando reproduzir aquela lógica dos anos 90, né, de que a indústria chinesa era uma indústria muito ruim, e era mesmo. Naquela época, de fato, era uma indústria pouco eficiente. Só que isso não é mais a realidade. Agora, a China também, né, professor, ela se reinventa, né, dentro da ideia ainda do comunismo, né, mas se a gente pegar a China do Mao Tse-tung, por exemplo, fechada, violenta, repressora, e a China de hoje, eu não sei, a gente não está lá, não estou lá dentro, né, mas é outro país, né? Sim, é um país que busca sempre aprender consigo mesmo, e é um país que até passou por um processo revolucionário, a gente pode dizer, um pouco diferente do que foi o caso da União Soviética.
o legado da a Revolução Socialista na Rússia foi uma revolução de caráter europeu, com os ensinamentos de Karl Marx, mas obviamente adaptada também com os ensinamentos do Lenin. A visão do Mao Tse-tung já foi uma visão diferente. Foi uma revolução camponesa, em primeiro lugar, não foi uma Sim. revolução proletária. E então o socialismo chinês sob o Mao ele já foi um socialismo diferente do que era o socialismo da União Soviética, Do Stalin. com Stalin e com os outros que o sucederam também. E é claro que no período da abertura, aí sim a China, mas uma abertura também diferente da abertura que ocorreu nos outros países socialistas, porque o poder político do Partido Comunista ele se manteve intacto, inclusive como o partido que controla as Forças Armadas. Né? E é um partido só que tem. Na China é um conjunto de partidos, são um conjunto de partidos que levaram à revolução. Então eles são liderados pelo Partido Comunista, mas não é um sistema de partido único. Claro que são partidos alinhados, por óbvio, é uma grande aliança que levou à Revolução de 49, mas são 9 partidos que estão na China. Professor, quando sai o resultado do julgamento do STF envolvendo o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, foi muito divulgado na nossa mídia a repercussão nos Estados Unidos, especialmente. Muito mais do que disse o Trump e seus aliados do que propriamente a imprensa. Mas no mundo, gente, como é que foi visto isso? Como é que o Brasil hoje é visto no mundo? Porque pelo Trump nós vivemos uma ditadura, né? Como é que o mundo vê o Brasil hoje? Isso é uma boa pergunta, Nando. Na verdade, o que a gente viu no Brasil sob o período do Bolsonaro era uma descrença muito grande em relação ao Brasil e às nossas lideranças. Né? O presidente Lula, desde que ele assumiu agora o seu 3º mandato, eu costumo dizer que ele tem um prestígio pessoal que até a gente pode dizer que é um pouco desproporcional ao prestígio que o Brasil tem. De alguma forma, o presidente Lula construiu para ele uma visão muito positiva, e isso foi feito ao longo dos anos. Quando a gente olha, por exemplo, a posse do Lula em 2003, são poucos os chefes de estados que compareceram àquela posse. Isso, de alguma forma, refletia mais ou menos o tamanho do Brasil nas relações internacionais. Hoje em dia, o Lula já tem um prestígio pessoal que ele construiu pelas suas atitudes. Podemos gostar dele ou não, mas o fato é que o prestígio existe. Né? Então, e também pelo fato de que a gente está vendo no mundo um contexto de ascensão de movimentos de extrema-direita, de questionamentos à ordem democrática, isso faz com que o Brasil acabe sendo visto com bons olhos por estar tentando lidar com essa situação. Porque me parece que, com exceção das pessoas que já tendem a apoiar o Donald Trump, ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, de maneira geral, a visão que se tem é que sim, houve uma tentativa de um golpe de Estado e que o Supremo Tribunal Federal tem que julgar essas pessoas e condená-las para evitar que aconteça um novo golpe, né? Porque a gente tem um longo histórico de golpes no Brasil e o que a gente não tem é um histórico de punição a esses golpes. E mais do que isso, Nando, todas as vezes que esses golpes aconteceram, os golpes foram deixando marca, foram deixando cheiro antes de acontecer. Houve sinalizações de que eles poderiam acontecer. Quando o presidente Getúlio Vargas se matou, em 54, já havia uma movimentação para um golpe. Depois, quando houve a eleição de Juscelino Kubitschek, houve uma tentativa de uma quartelada para impedir a sua eleição. Depois, já com a renúncia de Jânio Quadros e a volta do Jango da China, houve uma tentativa maior ainda para um golpe, e houve uma espécie de um golpe branco ali, que ele governou sem governar. Sim. Não, e tem a legalidade em 61, que tentaram também ele já fazer o golpe, né? Exatamente. Então, é justamente por isso que a gente não pode pensar, bom, não aconteceu, tentativa não é crime, aquilo que a gente viu. Não é assim que funciona. Né? Não, até porque se tivesse dado o golpe não tinha julgamento, né? Não ia ter como ter julgamento. É só a tentativa que a gente pode avaliar, né? E qual é o tamanho do prejuízo para o Brasil nessa relação ruim, assim? Tipo, pode aumentar desemprego, as pessoas podem ter mais dificuldade no Brasil. Qual é o risco que a gente corre? Bom, primeiro, assim, na questão dos produtos que receberam tarifa de 50%, é bom lembrar que o Trump já isentou vários produtos brasileiros dessa tarifa de 50%. Então, os demais entram no bolo daquela tarifa de 10% que afetou todo mundo, a menos que haja exceções previstas já pelas determinações do governo dos Estados Unidos. Bom, nesse caso, o prejuízo é grande do ponto de vista comercial. A gente não pode negar que isso tem, sim, um impacto. Só que o impacto, ele é variado. Por que acontece? Primeiro, a gente tem que diferenciar os setores exportadores de setores grandes, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Soja, carne suína, carne de frango, carne bovina, calçados,
produtos químicos, celulose. Esses são produtos grandes. E esses produtos, cada um deles tem destinatários diferentes. Então, alguns dependem muito mais dos Estados Unidos, outros dependem menos. Soja em grão, por exemplo, que é o nosso principal produto, não depende dos Estados Unidos. É China, né? É a China, nós concorremos com os Estados Unidos nesse mercado. Agora, outros produtos, sim. Celulose é um produto que concorre. Mas essa semana ganhou isenção também, uma coisa bastante importante. Então, aqui a gente tem fábricas da CMPC em Guaíba, vai ter uma agora na Barra do Ribeiro também. Então, esse setor, por enquanto, fica protegido. Aço também teve isenção, né? Isso também, então, de alguma forma a gente consegue. Agora, tem alguns setores que estão tendo que lidar com tarifas mais altas. E eu sempre gosto de falar também que muitas vezes a gente gosta de pensar nos setores grandes. A indústria moveleira, por exemplo, é uma indústria que exporta muito para os Estados Unidos, está muito preocupada nesse contexto. Mas tem também, às vezes, setores pequenos, setores que, na nossa pauta exportadora, eles podem até não ter uma representatividade tão grande, mas é uma, duas fábricas e às vezes, exportam tudo para os Estados Unidos. Eu identifiquei, alguns meses atrás, por meio de um estudo, que 80 produtos do Rio Grande do Sul têm como destinatário 100% os Estados Unidos. 100%? A maioria desses produtos são pequenos na nossa pauta, mas para essas pessoas envolvidas... Quebra completamente, né? Quebra, né? Laranja também, né? Eles isentaram, né? Sim, laranja também. De novo, né? Era o café e o suco de laranja, né? Para começar o dia já lembrando. Café da manhã. Agradecendo o Trump, Donald Trump. desgraçado, olha o fresco que tá isso aqui. Professor, vamos trocar um pouco o mapa, vamos chegar lá para Israel, né? Onde também, o Brasil, ele tá, né, com Oswaldo Aranha na história, né, da criação do Estado de Israel, e hoje a gente vive um momento ruim com Israel, com o governo de Israel, né? As consequências dessa relação, mas também eu queria contextualizar esse momento ruim com Israel, com o governo de Israel, não é brasileiro, né? Isso está acontecendo em vários lugares do mundo, né? Eu já vi a França, outros lugares, que também não apoiam o que está acontecendo. Sim, sem dúvida. A gente pode dizer que, de alguma forma, a partir de 2023, depois dos ataques do Hamas, de 7 de outubro, quando Israel lançou a sua ofensiva e disse naquele momento que ia acabar com fornecimento de água, de comida, de energia para a faixa de Gaza, e levou a guerra, ao massacre, que a gente viu que é considerado pela grande maioria dos especialistas como uma situação de genocídio, a gente vê uma situação em que o prestígio de Israel ao redor do mundo ele está se erodindo, ele está se esvaindo. Isso não só em relação ao Brasil e não só no nível de governos, mas mais ainda no nível da percepção que as populações têm ao redor do mundo. Recentemente, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que já mostra que a maior parte da população nos Estados Unidos tem uma visão negativa de Israel e que tende a favorecer a Palestina e não Israel. Isso é absolutamente inédito na história das relações bilaterais entre Estados Unidos e Israel. Isso é consequência dessas ações. Né? E o povo de Israel, a população de Israel, porque a gente vê assim, são atitudes do governo. Sim. Né? E há uma dificuldade, às vezes, até eu não gostar do governo Netanyahu e as pessoas acharem que tu não gosta do povo judeu, não sei o que, não. Eu não gosto daquele governo. Eu não gosto do governo brasileiro, do executivo que está fazendo, não significa que eu não gosto do povo brasileiro. Claro. Né? Eu rejeito o Donald Trump, não significa que eu não gosto dos americanos. Eu ouço música americana, consumo os filmes deles, né? Uso os tênis deles, quer dizer, não tem nada contra. Mas não preciso gostar do governo, as coisas são separadas. Mas hoje esse é um ambiente que virou assim, né? Ame ou deixo, tu não consegue ter uma posição contrária. Mas o povo israelense, eu vejo vários ambientes, já foi mostrado na televisão, protestos, né? Figuras ilustres que são de Israel, que se manifestam contrariamente ao que está acontecendo. Então, Nando, aí tem duas questões importantes, tá? Primeiro, com certeza, a gente não pode equiparar as ações do governo com a ação de um povo por princípio. Né? Tem que ter sempre alguma diferença, até porque frequentemente mudam os governos. Claro. Bom, então o Brasil é o Brasil do Bolsonaro, ou o Brasil do Lula, ou é o Brasil do Temer, sabe? Qual é o Brasil? Peraí, vamos lá, né? Não é tão simples assim. Agora, dito isso, particularmente no caso de Israel, a gente tem uma realidade que algumas pesquisas de opinião mostram que, embora exista essa separação, embora existam críticas, cada vez mais há indicativos de que boa parte da população israelense, sobretudo a população judaica, está de acordo com o que acontece em Gaza. Então a gente vê pesquisas mostrando que boa parte da população considera que não há inocentes em Gaza, considera que não deveria realmente ter chegada de ajuda humanitária em Gaza,
considera que esses constantes bombardeios são a medida correta para lidar com essa situação. Infelizmente, e de alguma forma o fato de que o Netanyahu ele é primeiro-ministro de Israel há muito tempo, ou seja, ele foi vencendo várias eleições com o passar do tempo, mostra que a visão dele se tornou uma visão hegemônica, né? Israel ainda tem uma minoria de população palestina. Com essa população, as pesquisas mostram que a visão é diferente, Claro. mas em relação à população judaica em Israel, de maneira geral, há uma concordância. O que acontece, e muitas pessoas lembram desses protestos, o que acontece é uma crítica à situação dos reféns, pelo fato de que Israel não conseguiu trazer de volta todos os reféns. Muitos desses protestos, eles são por conta disso. Eles não são pelo que está acontecendo contra os palestinos. Meus familiares. Isso, exato. Então, aí sim há um elemento de crítica maior, assim. Mas não pelo que está acontecendo contra os palestinos em Gaza. É um momento também de, não só agora, mas já há um tempo, de fragilização total das Nações Unidas, né, da ONU como mediadora de conflitos, né? Fracassou no caso da Ucrânia, fracassou lá em Israel. Nando, eu sempre digo para os alunos que as organizações internacionais elas têm uma particularidade, até uma espécie de um paradoxo. Porque, em tese, elas deveriam pairar sobre os países, né? Elas são supranacionais. Só que o problema é que elas não têm poder efetivo para pairar sobre os países. Então, na verdade, o que acontece é que a ação das organizações internacionais ela sempre está dada pelo limite da política. A organização internacional ela nunca pode superar a política. Por exemplo, vamos ver agora o que está acontecendo no Brasil, né? O STF, houve uma tentativa de um golpe de Estado e o STF está julgando essas pessoas. O STF está acima. Ele tem poder. O Estado é o monopólio do uso legítimo da força física. As decisões do STF vão ter que ser cumpridas, independente, inclusive pelas Forças Armadas. Agora, essa figura ela não existe no âmbito internacional. Então, mesmo que houvesse uma concordância... mas o Brasil é signatário do acordo e tal, pode resolver não seguir o acordo? Se resolver, infelizmente, isso é um grande problema. Né? Isso é um grande problema. E até se discute, por exemplo, uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil pleiteia há muito tempo uma expansão do Conselho de Segurança permanente para que o Brasil tenha um lugar, para que a Índia tenha um lugar, a África do Sul. Seria interessante, sem dúvida. Mas eu não acho que resolveria o problema, porque o problema central permanece, que é como se fosse a ONU, ou como qualquer organização internacional, é uma organização, uma fera sem dentes. Né? Não até consegue... porque no Conselho de Segurança, por exemplo, estão a Rússia e os Estados Unidos, né? E a Europa, por exemplo, Itália não, França, Inglaterra. Estão em guerra agora, quer dizer, entre eles, o Conselho que é pequeno não se entendem. Né? Exatamente. Então, se expandir o Conselho, por mais que seja mais justo, não vai produzir mais resultados. Mas nós vamos chegar ao ponto que o tio Netanyahu está dizendo, e que até o Trump fez, vamos fazer, como é que ele queria fazer um condomínio, ele usou até uma expressão, tipo, vamos fazer um Camboriú lá, né, uma praia lá, ele queria fazer resorts lindos em Gaza. Tu acha que a gente chega nesse ponto de dizimar uma população que mora lá? Olha, eu gostaria de dizer que é impossível, Nando, mas... Porque em outros momentos da humanidade, os países se uniram para não deixar isso acontecer. Essa talvez seja uma das situações mais críticas, porque a gente está vendo esse massacre, esse genocídio televisionado. E a gente não está vendo uma atuação, mesmo que haja no nível do discurso, críticas, ainda assim, quando a gente fala de ações mais contundentes, pelo menos ações econômicas, sanções, por exemplo, a gente não vê isso acontecer. O próprio presidente Lula, que muitas vezes criticou essa situação, o Brasil ainda assim mantém relações diplomáticas com Israel, o Brasil não rompeu relações comerciais. Então, mas nós vamos ter um embaixador lá, né? Agora não, mas oficialmente tem relações diplomáticas, né? O Brasil reconhece e relações comerciais também, né? E relações comerciais. Né? Claro que se fosse para mudar relações comerciais, aí é mais profundo. Eu não sou especialista nisso, mas parece que aí teria que ter uma aprovação do Congresso para simplesmente proibir o comércio, né? Não está na alçada do presidente da República sozinho determinar isso. E a gente sabe que isso seria muito difícil de acontecer. Mas, de qualquer forma, a gente não vê nenhum sinal de que isso vai acontecer. Não, o governo brasileiro não parece interessado que isso aconteça. E quando a gente fala de um governo que está criticando... Já é extremamente criticado, o presidente, às vezes, internamente, só pelo fato de repudiar a guerra, né? Isso, exato. Então, é muito assustador, Nando, e algumas pessoas, inclusive, falam que a situação do povo palestino em Gaza
ela talvez esteja num ponto de não retorno, porque são pessoas passando fome há muito Sim, se tempo. não morrerem de bomba, vão morrer de fome. Estão Eu fiquei passando. impressionado, já teve uma imagem, tem uma senhora né, em Israel, senhora de família ali, com as crianças em volta e tal, dando uma entrevista. E aí o repórter questiona sobre as crianças em Gaza. E ela diz que toda criança lá é um futuro terrorista, então não Exato. merece ficar viva. Eu fiquei impressionado com aquilo. Infelizmente, essa visão ela não é minoritária. Eu fiquei impressionado, É. como assim uma criança, cara? Criança é criança em qualquer lugar, qualquer raça, qualquer coisa. É bem preocupante mesmo essa situação. E não tô vendo um sinal de que isso possa ser modificado no curto prazo, assim. Teria que haver uma coordenação maior dos países, sobretudo pelos países da região. Mas a gente vê que os países árabes ali, mesmo que também no nível do discurso possam ser mais críticos, em termos de ações, eles não estão colaborando muito para que esse genocídio acabe. Professor, para ver como tem conflito, né? Vamos para um outro conflito agora, Rússia e Ucrânia. Que eu lembro que os jogadores vieram para o Inter, para o nosso Inter, né, professor? E veio lá o Wanderson, acho que é o Alan Patrick, veio nessa época, o Isso. Vitão também, né? Ora, contrato de 3 meses. O Putin disse, em 3 meses eu liquido essa guerra. Nós estamos aqui há 4, 5 anos já nesse negócio. Dessa fase da guerra começou em 24 de fevereiro de 2022. Imagina. Então já são 3 anos e meio, né? Já é bastante tempo. Mas, na verdade, a gente pode considerar que esse conflito começou em 2014, quando a Rússia reanexou a região da Crimeia e quando aquelas províncias separatistas de Luhansk e Donetsk começaram a pegar em armas para se separar da Ucrânia. Então, é um conflito que, na verdade, já vem há mais de 10 anos. Mas essas cidades, enfim, que o Putin quer anexar, são cidades onde a população de lá quer ficar Sim. com a Rússia? Sim. O que acontece? A Ucrânia tem uma particularidade que a sua população está distribuída de modo que a parte ocidental ela se considera ucraniana e fala ucraniano, que é uma língua parecida com o russo, mas não é exatamente igual ao russo. E a parte oriental se considera russa e fala russo. Então, durante muito tempo, depois que a Ucrânia se tornou independente, era um país que ele pendulava nas eleições, assim como aqui tem agora, né, lulistas e bolsonaristas eram os pró-ocidentais e os pró-russos. A Ucrânia chegou a ter diferentes presidentes com linhas mais num sentido ou no outro. E quando a gente viu os mapas de votação, era direitinho. Assim. No leste, a população votava por um presidente com uma orientação para a Rússia e no oeste era o contrário. Então, sim, essa população se identifica com a Rússia e, claro, não quer dizer que todos os indivíduos queiram, né? Mas de maneira geral, sim. E há possibilidade, os outros conflitos a gente está vendo que é complicado, mas nesse caso ainda há uma possibilidade de negociação, sei lá, eu vi que todo mundo quando coloca, olha, os dois têm que ceder. Não Sim. adianta só dizer que a Rússia tem que parar de bombardear, porque a Ucrânia também vai ter que ceder. Sim. A grande questão, Nando, e até por isso eu acho que as negociações não estão avançando e não vão avançar no curto prazo, é que eu acho que a Rússia não está a fim de ceder. Ela deixou há muito tempo os seus interesses bem estabelecidos. Ela quer a confirmação da anexação das 4 regiões que ela anexou desde 2022, além da Crimeia, Kherson, Zaporizhia, Luhansk e Donetsk. Como que ela anexou? Agora é minha ou botou exército lá? Como é que foi? Exército, né? Botou exército e depois fez um plebiscito e a população votou favoravelmente. E é isso que ele quer manter. Isso, esses ele quer manter. Não vai negociar. Pode, só que aí tem um paradoxo também, porque ela anexou esses territórios, mas nem todos eles estão totalmente controlados pela Rússia. Então, tem alguns territórios que a Rússia já se considera seu, mas ela ainda não controla do ponto de vista militar. Talvez aí haja alguma margem de manobra. Talvez dessas regiões que a Rússia ainda não conquistou, dá para negociar. Ela aceite, talvez, mas até o momento ela não disse que isso vai fazer. E além disso, ela quer que a Ucrânia se comprometa a nunca entrar na OTAN. E mais do que isso, agora ela quer também... Mas daí já não é uma demasia também? Porque daí tu tira a independência do país, né? Não, é possível... Eu até posso entender os motivos da Rússia, sim. mas eu também tenho que entender os motivos da Ucrânia, né? Claro, o país tem que ser independente, decide o que quer fazer. Tem situações, Anand, que a gente entende de lado a lado, né? Por exemplo, eu entendo totalmente um ucraniano querer entrar na OTAN para ter uma garantia de que a Rússia não invada no futuro. Ao mesmo tempo, se a Rússia iniciou essa guerra com base na perspectiva de que a Ucrânia não entrasse na OTAN, é claro que eles não vão votar nesse ponto. Esse é o ponto principal para eles, né? Então, infelizmente, para alguém que quer uma situação de paz, que gostaria que esse conflito acabasse,
Eu acho que o que vai acontecer é que a Rússia vai seguir avançando, e esses avanços são muito lentos, o que é um avanço de desgaste, né? Essas cidades anexadas foram bombardeadas agora na guerra, mas pela Rússia e não ou pela Ucrânia? Sim, tá, também, muitas vezes, o Por que que todo eu mundo. é que o que que não, é que muitas vezes o que que acontece? Ó, se tu tem uma cidade lá, essa cidade está sendo conquistada, aí a cidade já foi evacuada na sua grande quantidade, mas ficam soldados em alguns prédios e tal, e a Rússia vai bombardeando até conquistar, até expulsar essas pessoas, né. Mas é uma situação que infelizmente não está se aproximando do final. E pior E agora, não surge um mediador, né? Porque os Estados Unidos de mediador é o Trump. Quer dizer, me sim. parece que o Putin se sente mais à vontade com o Trump de presidente. Eu acho que sim, mas eu acho que agora há um o que que acontece? O Trump, ele pessoalmente tem uma visão muito mais favorável ao Putin do que talvez qualquer outro político nos Estados Unidos. Só que o presidente, ele é Se uma identificam, pessoa. né? Ele pode se identificar pessoalmente, mas o presidente ele é uma pessoa. Ele não decide tudo, não tem todas as ações não decorrem das suas vontades pessoais. Existe uma estrutura política que vai condicionando que as coisas vão num sentido ou no outro. E nos Estados Unidos, o sentimento hegemônico é um sentimento anti-Rússia. Então, sim, o Pentágono, as Forças Armadas, a CIA, os órgãos de inteligência, os partidos políticos, eles pensam que a Rússia é um país inimigo dos Estados Unidos. E eles estão lá martelando, pressionando o Donald Trump todos os dias para não ceder para a Rússia. E se o Donald Trump chega e cede, vamos supor assim, o Trump diz, tudo bem, agora parei de mandar armas para a Ucrânia. Se virem. A Ucrânia vai perder. Só que ele vai tomar uma pecha de ser o cara que permitiu que a Rússia Que a vencesse. Rússia vencesse. É, ele tá então no Então, mato e sem mesmo que cachorro ele ainda. individualmente não se importe com isso, as pessoas se importam, o entorno se importa, O eleitorado dele o se eleitorado importa. dele se importa. Até porque a figura do russo sempre foi o bandido e tudo. Isso, Eu me exato. criei vendo os filmes, qualquer coisa era um russo. Não, o bandido está acontecendo, porque o russo, sempre era um russo, coitado do bandido. Né? Exato. Então, isso está meio que entranhado na mente, né? Então, por conta disso, eu acho que fatalmente a gente vai ter uma continuação dessa guerra. A Rússia vai seguir avançando lentamente, ela está vencendo. Para a Rússia é uma guerra de desgaste. Qual que é a perspectiva da Rússia? Eu tenho mais recursos, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais soldados, eu tenho mais armamentos e munições. Eu vou ir fraturando. Água mole em pedra dura, tanto bate até quem for. E o que afeta a Rússia economicamente na sua vida? Esse boicote que faz, né? Sim. Bloqueio econômico da Europa. O que isso afeta eles de concreto? Isso afeta, em primeiro lugar, não tem como negar, a Rússia é o país mais sancionado do mundo, mas, de alguma forma, pelo menos até agora, os dados têm mostrado que a Rússia tem conseguido se sair relativamente bem. Algumas pessoas imaginaram que por conta das sanções, a economia russa Ia quebrar. ia quebrar, não foi isso que aconteceu. Em parte porque a Rússia se preparou para isso, que indicava, na verdade, que, por exemplo, uma medida que a Rússia tomou antes da guerra, boa parte das reservas que ela tinha em dólares, ela transferiu para ter reservas em ouro. Por que ela fez isso? Porque ela já sabia que essas reservas poderiam ser congeladas e ela não teria acesso a essas reservas. Sendo em ouro, são reservas físicas, ficam na Rússia, né? Claro. Então ela consegue. Além disso, ela tem um parceiro importante, que é a China. A China. Então, a China, sem dúvida, é o país que mais se beneficiou dessa guerra. Mesmo que ela não venda armamentos para a Rússia diretamente, ela vende todo o resto. A gente estava falando antes da indústria automobilística, né? A indústria automobilística que basicamente teve que sair da Rússia, a indústria europeia, por exemplo, que teve que sair da Rússia, agora está sendo substituída por uma indústria chinesa, né? Então tem impacto sim, mas esses impactos não são tão significativos. Até porque o que pode estar acontecendo também é uma espécie de uma conversão da economia russa numa economia de guerra. Então, o que alguns economistas chamam de keynesianismo militar, que é quando o governo gasta, mas ao invés de construir pontes, estradas, ele gasta em armas. E querendo ou não, está gastando nisso, as pessoas estão empregadas, estão tendo um salário, estão podendo se alimentar. O nível do desemprego na Rússia ainda é muito baixo. Só que isso pode ser um problema até para a Rússia quando a guerra acabar. Talvez quando a guerra acabar, se as sanções não acabarem, aí essa população vai ter que achar alguma outra coisa para fazer, enfim, vai ser complicado. Os Estados Unidos, ele com tudo isso aí, ele sai fortalecido economicamente nessa disputa que ele está tendo? Acho que não, acho que não. Assim, é claro que os Estados Unidos vendem armamentos para a Ucrânia, né? Então, e a indústria armamentista é um dos principais setores
da indústria dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, algum benefício com certeza tem. Agora, os empréstimos que os Estados Unidos fizeram para a Ucrânia no governo Biden, eles vão ser pagos quando? Vão ser pagos como? Se esse cenário que eu estou pintando tiver certo, de que a Ucrânia vai perder a guerra, vai perder território, vai perder população, vai perder recursos, como que a Ucrânia vai honrar esses compromissos no futuro? Não, vai ter uma campanha Não pela vai, anistia sim. da dívida daí. Então, não sei que tipo de ganho que os Estados Unidos vão ter. O Trump, lá nos Estados Unidos, pode uma reeleição, né? O Trump foi presidente, perdeu a reeleição que ele queria, agora voltou. Ele pode tentar uma reeleição ou não? pode. São 2 mandatos, São é 2 isso? mandatos, é. Alguma condição de ele tentar, né, dar uma aí mexer na Constituição? Tu acha que ele vai tentar isso? Bom, não eu dá para saber do duvidaria, Trump, né? Não dá duvidaria. para duvidar Também nada. não sei o que seria necessário, né? Teria que ser uma aprovação no Congresso. Isso eu É não que sei. hoje ele tem a maioria no Congresso, maioria no Senado e maioria no Supremo também, né? Só que ele tem, mas a maioria que ele tem na Câmara e no Senado, a tendência é que ele perca essa maioria. Agora nas eleições de meio termo no ano que vem. Tem eleição, claro. Então, e assim, teria que ver também quantos votos são necessários, se basta a maioria ou se precisa de 2/3 dos votos, por exemplo. Aí teria que Para ele poder analisar mudar. para ele poder mudar essa questão. Os Porque Estados nunca Unidos já aconteceu tiveram nos isso. Estados Unidos, né? Não, já teve isso. O Roosevelt teve 4 mandatos. É verdade, Ruth. O Roosevelt teve 4 mandatos em sequência, né? Mas foi a única vez que isso aconteceu. Também era outro momento, né? Claro, mas já aconteceu, só que é um contexto muito específico. Professor, agora os Estados Unidos mandou caças, mandou submarino ali para a costa da Venezuela. Né? É só tentativa de intimidação ou será que daqui a pouco pode ter até um ataque ao país, alguma coisa assim? Não, eu estou muito preocupado com essa situação da Venezuela e eu estou achando que as pessoas não estão dando a devida importância, inclusive o governo brasileiro. Tu deve lembrar, Nando, de como foi a preparação dos Estados Unidos para a guerra do Iraque, a Segunda Guerra de 2003. Foi muito tempo tentando cultivar a imagem de que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, estava desenvolvendo armas químicas, armas biológicas. Sim. Na época tinha a questão do antrax, lembra que se falava? Lembro. Aí se dizia que o Saddam Hussein poderia estar envolvido nisso. Se dizia que o Saddam Hussein teria uma boa relação com a Al-Qaeda, o que nunca aconteceu, o que nunca foi verdade. Eles foram fabricando uma narrativa para justificar aquela intervenção. E aí depois, em 2001, com o atentado das Torres Gêmeas, eles invadiram o Afeganistão em resposta para perseguir o Talibã. E logo em seguida ficaram martelando até conseguir invadir o Iraque em 2003. Eu temo que nós estejamos passando por um processo análogo, em que as críticas que o presidente da Venezuela sofre, Nicolás Maduro, estão sendo acumuladas, estão se acumulando para que em determinado momento aconteça alguma invasão nesse sentido. Porque o que a gente vê de ele falar que o Maduro está envolvido em narcotráfico, que a Venezuela é um país muito importante, isso eu nunca vi nenhuma indicação de que isso tenha... A primeira vez que eu ouvi falar isso foi agora com o Trump. Então, mas eles afundaram um barco, né? Bombardearam um barco sim. E nem não avisaram, para e tal, naquela coisa, nada. Sim. Então, realmente isso me preocupa, até por outros 2 motivos. Primeiro... E fronteira com o Brasil, Venezuela, né? Justamente por isso que eu acho que o governo brasileiro não está dando a devida atenção ao tema. Porque se a Venezuela for invadida, é um país da América do Sul sendo invadido, um país com o qual nós temos fronteira. A gente vai ter certamente levas de imigrantes, de refugiados no nosso território, como já tivemos em outros contextos, então o Brasil deveria estar mais atento. Agora, por que eu acho que essa invasão pode acontecer? Primeiro, o Donald Trump ele é um negacionista das mudanças climáticas. Sim. Ele está dificultando agora as energias renováveis nos Estados Unidos e enfatizando justamente os hidrocarbonetos. O que a Venezuela tem em grande carro quantidade. Elétrico, não tem nada de carro elétrico, vamos para gasolina. Até o Elon Musk foi prejudicado por isso. E o que a Venezuela tem em grande quantidade? Reservas de petróleo. Então, não podemos desconsiderar esse elemento. E de onde eles entram, eles destroem, porque o Iraque, acabaram com o Iraque e o Afeganistão, a gente viu o que está agora, né? Acho que é pior do que o que era antes deles entrarem. E o que a gente vê também é um cenário de que eles estão em dificuldade no Oriente Médio, eles estão com dificuldade de conter a China, eles não conseguem vencer uma guerra contra o Irã, não conseguem efetivamente derrotar o governo iraniano. Normalmente, grandes potências, quando estão
machucadas, vamos usar esse termo assim, por outras derrotas, elas buscam alguma vitória para ter algum tipo de satisfação. E eu temo que os E a Estados Unidos Venezuela busquem... seria tipo o adversário mais fraco, seria o Sport Recife, assim. Pode ser a perspectiva dos Estados Unidos. Se vai ser o mais fraco mesmo, aí é uma outra questão. Porque, vamos lá, o governo da Venezuela tem forças paramilitares, milicianos, em grandes quantidades. A gente não sabe qual que é o moral dessas pessoas para combater uma invasão ou não, mas, Isso tem uma coisa, pode não ter dinheiro lá em lugar nenhum, mas no exército tem, né? claro, não. E não faltaria numa situação de guerra. E daqui a um pouco, vamos lá, mesmo que os Estados Unidos vençam, mas imagina, invadir um país por água não é uma coisa simples de acontecer. Claro. A Venezuela tem floresta, a Venezuela tem um paredão montanhoso em boa parte do seu território também, então não é um território bom para invadir. A Venezuela certamente está numa condição melhor de se defender do que estava talvez o Vietnã, lá atrás, nos anos 70. Né? Então, mesmo que os Estados Unidos vençam, pode ser uma vitória de pirro também. Porque os Estados Unidos, a população dos Estados Unidos não quer. O que prejudicou a imagem dos Estados Unidos no Vietnã internamente? Foi aquelas uma gurizada cenas de 18, 19 anos e para lá morrer. E aqueles caixões regressando aos para os Estados Unidos. O país não quer isso de novo. Né? Então, mas pode ser que o cálculo do Donald Trump seja esse. Isso vai ser uma vitória mais tranquila. Eu espero que alguém o dissuada disso, né? Mas eu vejo isso com preocupação, porque o clima que está se criando para que efetivamente uma invasão ocorra, ele é significativo. E qual é o tamanho da gravidade dessa crise que se fala que está na Europa, por exemplo? Né? A gente vê vários países, a França com problemas, a Inglaterra com problemas. Qual é o tamanho dessa crise? Bom, vamos lá. A gente acho que pode diferenciar alguns países de outros. Tá? Primeiro, sim, há uma crise. O grande destaque é a Alemanha. A Alemanha é o país europeu, ela liderava a Europa em termos econômicos e em termos industriais. Só que essa liderança da Alemanha, ela se constituiu sobretudo pelo fato de que a indústria alemã era muito boa, muito competente e exportava muitos produtos. A gente sempre teve até aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, o imaginário de produtos alemães como produtos de altíssima qualidade. Sim, eu tenho um perito em automóveis, amigo meu que vende carro, que ele diz assim, o melhor carro do mundo é o alemão. O segundo melhor carro do mundo também é o alemão. Aí que ele vai, depois o terceiro é um japonês, mas os primeiro e o segundo são o alemão. E tem gente que ainda diz, né, que o carro alemão dos anos 70 é melhor do que os carros alemães, né, que eles são tão bons. Só que assim... Agora, em termos de cidade e organização, né, fui sempre para a Europa a trabalho, né, mas fui, né? Tu chega na Alemanha, parece que estão bem à frente dos demais, claro, né? Em com tudo, certeza. Funciona tudo, a limpeza, tudo funciona. Só que tem uma pegadinha nessa história. Porque a Alemanha conseguiu porque o que acontece? Um país rico, ele tem alguma dificuldade de se manter como um país industrial. É o que aconteceu com os Estados Unidos. Porque cresce o custo da mão de obra, né? Então, como é que a indústria consegue se manter competitiva? Vários setores, eles acabam deixando de sair. Setores que são muito intensivos em mão de obra, eles têm que sair. Por que a Nike nunca vai voltar para os Estados Unidos? Porque a Nike precisa de trabalhadores para produzir os seus tênis. E um trabalhador nos Estados Unidos é incomparavelmente mais caro do que um trabalhador no Vietnã. Então não tem como fazer. Então a única maneira para o país conseguir se manter é, sendo muito intensivo em tecnologia, sendo muito bom no sentido de produzir produtos de boa qualidade, o que os alemães conseguiam, mas mais do que isso, os alemães tinham uma última vantagem que eles não têm mais. Os custos de energia da Alemanha eram custos muito baixos, porque a Alemanha importava energia da Rússia. Importava gás natural por meio de gasodutos. O gás natural, e sobretudo o gás natural que vem por gasodutos, ele é a forma mais barata de utilizar a energia. Foi a guerra que mudou isso? E a guerra mudou isso. Exatamente isso. Por conta da guerra, por conta da decisão de romper laços com a Rússia, que até não foram rompidos 100%, mas já diminuiu. A Europa hoje importa muito menos energia da Rússia do que importava antes. E aí, o que ela faz? Ela tem que importar de outro lugar. Ela importa do Catar, ela importa dos Estados Unidos, só que mais caro. Mas assim, se a ideia era fazer um boicote, né?
então não trabalha mais com a Rússia. Agora, se tu vai só te prejudicar, não, nós vendemos 100, vamos passar só a vender 10 agora. Então não, né, cara? Primeiro tem esses elementos da hipocrisia, porque é um boicote pela metade, né? Pela metade, isso, que te dá prejuízo ainda. Só tem um elemento ruim, né? Só te prejudica. Só te prejudica. E isso... Não, e a Rússia é impressionante, porque assim, ó, a Rússia não participa de nada, e não é do mundo econômico, ela não está na Olimpíada, ela não pode participar de circuito de tênis, os seus tenistas estão lá, não tem pátria, né? Na hora que ganha não tem hino russo, não tem nada, né? Está na Copa do Mundo, nos clubes da Champions League, não participam de Liga Europa, nada. É uma situação parecida com o que viveu a África do Sul no final dos anos 80, né? A África do Sul, no regime do apartheid, estava mais ou menos nessa situação, né? A África do Sul não participava de concurso de beleza. A Miss Mundo não tinha uma candidata da África do Sul. Teve que os pilotos da Fórmula 1, eu lembro, nós não corremos mais na África do Sul, porque a FIA queria insistir com as corridas lá. Sim. Então... Até que os pilotos tomaram a decisão, não, aqui nós não corremos mais. Porque é uma coisa maluca, foi em 94, quer dizer, 94 foi ontem, nesses dias, o Brasil tetracampeão, foi lá que acaba o apartheid e o Mandela se torna presidente. Isso, exatamente. Eu vi o Mandela lá na África do Sul, quando eu estive lá. Legal. Em 2010, cadeira de rodas, né, e tal, mas Nelson Odunga foi lá, tirou foto com ele. Estava falando na China, eu fui no Soweto, né, o bairro né, que foi escanteado, né, os negros tinham que ficar lá, passavam para o outro lado e tinham que voltar no fim da tarde, né, quase como uma fronteira que tinha ali, né? Exato. E aí, tu falando na China, eu lembrei, eu queria levar cheio de camelôs, vendendo coisas, lembrancinhas. Pô, levar uma lembrancinha, umas coisinhas da África. Pô, 90% made in China, made in China. Eu procurei para achar um que não fosse. É bem isso. Eles estão em tudo que é lugar, né? Procurei realmente para achar. A gente vê como os chineses avançaram, né? Professor, aqui internamente, o que isso aí pode, né, julgamento do Bolsonaro, relações Trump, as manifestações do presidente, o que pode afetar, assim, porque o Brasil ano que vem tem eleição e é de novo, independente se quem vai, né, o Lula vai ser candidato, quem será o outro, vai ser uma eleição dividida como foi essa de agora. Eu acho que sim, Nando, mas a gente pode dizer que até o momento o saldo para a popularidade do presidente Lula tem sido bastante positivo, né? Hoje mesmo saiu uma pesquisa da Atlas mostrando que agora o nível de aprovação do presidente Lula superou a desaprovação, né? Ele atingiu Acho que é a primeira vez, né? A primeira vez em bastante tempo que isso acontece. Então, isso sem dúvida, porque, de novo, com exceção dos apoiadores mais ferrenhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, a maior parte da população brasileira não quer ver o Brasil ser atacado pelo Donald Trump, não quer que os produtos brasileiros sofram, tenham que pagar uma tarifa de 50%. A maior parte da população brasileira quer que o Brasil seja respeitado. E, de alguma forma, apesar de algumas dificuldades, até no nível da comunicação, o governo brasileiro está conseguindo sair como o órgão, vamos dizer assim, o grupo de pessoas que está tentando defender. Me parece que não era aposta do Eduardo Bolsonaro. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro imaginou, primeiro, que haveria uma pressão muito grande interna para que se lutasse contra essa tarifa dos 50%, que o presidente Lula fosse associado a esse tarifaço e que, portanto, houvesse uma anistia para o Bolsonaro, ou até mesmo um cenário que ele fosse absolvido ou não julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não é isso que está acontecendo. E acho que quanto mais essa situação vai se arrastando, do ponto de vista pessoal para o Lula, melhor ainda, porque ele vai ainda conseguindo capitalizar. Sim, aquela coisa do nacionalismo que vinha do outro lado passou para o Lula agora. O Lula representa, né, a bandeira, o Brasil, a independência, essa coisa toda. Exatamente. A gente viu, né, nas manifestações bolsonaristas, aquela faixa gigante, bandeira gigante dos Estados Unidos. Né? Então, isso tudo pega mal. A gente vê até alguns bolsonaristas reclamando disso, dessa situação, dizendo de que isso não está sendo bom para eles, que eles estão se prejudicando. Ao mesmo tempo, a gente vê uma figura como o Tarcísio de Freitas, que tenta, às vezes, se colocar como um sujeito mais moderado, mas aí é criticado pelos bolsonaros por não ser radical demais. Aí ele assume o radicalismo. Sim, ele toda hora muda, ele dá um discurso radical, daqui a pouco ele dá um discurso mais de centro, ele não sabe para onde vai. Ele tem que pagar um pedágio, né? Ele tem que pagar um pedágio. Ele não sabe para onde vai. Só que aí, se ele paga o pedágio, ele perde o atributo que ele tem, que é de ser, supostamente, um cara mais moderado. Então, me parece que enquanto essa situação for se desenrolando, até para o presidente Lula, ela é melhor. Até porque, sim, é óbvio que o tarifaço é ruim, é óbvio que o tarifaço impacta o Brasil, isso é dado. Mas o Brasil, ao mesmo tempo, não é um país que depende
70% do seu comércio com os Estados Unidos. Não é essa a situação. Não, nosso maior parceiro é a China, né? Nosso maior parceiro é a China, com toda certeza, e um país com o qual a gente tem superávit. Professor, estourou o tempo, mas só uma rapidinha aqui. Há possibilidade, o Trump é daqueles que vai, daqui a pouco muda de ideia. Isso. Ele pode daqui a pouco ficar tudo bem com o Brasil, acabou, não. Pode, com certeza. E isso seria bom para o Tarcísio, para quem for o outro candidato, ou seria bom para o Lula? Acho que seria bom para o Lula. Acho que seria bom para o Lula. Tipo, vencemos a queda de braço. Que o Lula certamente tentaria colar essa imagem, e acho que isso seria fidedigno em relação à realidade, mas aí também, a eleição é só em outubro do ano que vem. Sim, né? muda tudo. Digamos que isso acontece daqui a 2 meses, um ano depois as pessoas também já não vão lembrar muito mais desse assunto. Né? Por isso que eu acho que quanto mais essa situação se arrastar, por um lado é até boa para o governo, porque ele fica numa posição confortável de ser alguém que está defendendo o país. A defesa dos interesses nacionais. Exato. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. O nosso time está indo, né? Tá difícil. Tem que se arrastando, né? Mas estamos aí, né? Estamos peleando, né? Peleando. Pouca munição, mas sempre atirando. Professor Ricardo Leães, professor de Relações Internacionais, foi nosso convidado hoje aqui no nosso RS Play Entrevista. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Teremos reprises ao longo da semana, mas também já em seguida, né? O pessoal pode procurar no YouTube, o link do programa vai estar lá. Valeu, muito obrigado para todo mundo. Tchau, tchau.